Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade. Eu gosto sempre de começar exaltando esta beleza de dia, né? Esse domingo maravilhoso, temperatura agradável, um sol lindo, mais um dia de oportunidades, prenunciando aí uma nova semana, repleta também de oportunidades de evoluirmos. Então sejam bem-vindos à nossa casa, que nos proporciona este ambiente maravilhoso, que nos acolhe aqui com tanto carinho. Nosso bom dia, nossa saudação também aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, pela rádio e TV SEAC. Sejam todos bem-vindos, recebam o nosso abraço fraterno. Bem, vocês já tiveram uma amostra, né, aqueles que estão aqui comigo no salão, o que nos aguarda nesta manhã tão especial, né? Já tivemos um pouco de música e certamente teremos mais. Então chegou aquele momento de nos prepararmos também para fazer parte desse ambiente espiritual tão acolhedor desta casa. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevarmos nosso pensamento, vamos tentar entrar nesta sintonia através da oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, damos-lhe graças por mais este dia e mais ainda, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que nos concedes de mais uma vez estarmos reencarnados, com a oportunidade de experimentar tantas coisas que podem nos ajudar a evoluir. Acolhe, Senhor, também o nosso pedido em favor de nós todos, da nossa paz, do nosso equilíbrio, para que com lucidez possamos alcançar realmente essas bênçãos de aprendizado que são disponibilizadas todos os dias. Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, abraça-nos mais uma vez, Senhor, com o Teu amor. Mostra-nos, Senhor, mais uma vez o caminho para que possamos nos conduzir pelos Teus exemplos, pela Tua paz, pela Tua serenidade. Amigos espirituais, ajudem-nos a nos conectarmos com esse ambiente maravilhoso que nos aguarda. Ajuda-nos a mantermos mentes e corações abertos aos ensinamentos de hoje e de sempre. Que as bênçãos que derramam sobre nós possamos absorvê-las todas. Que assim seja. Bem, nós temos a alegria, o prazer de receber mais uma vez aqui o nosso irmão, nosso amigo, Renato Vernaschi. Eu não vou falar que a palestra dele vai ser intensa, senão ele vai pegar no meu pé. Mas eu tenho certeza que nós teremos uma manhã muito agradável. Então, vamos recebê-lo aqui com todo o nosso carinho, a nossa atenção. Renato, a palavra é sua. Muito bom dia a todos. Sempre uma alegria estarmos aqui num domingo de manhã, para a gente poder conversar um pouco e refletir um pouco sobre a doutrina espírita, as coisas que podem nos ajudar na vida. E ontem nós tivemos
um evento muito, muito interessante, muito importante e muito proveitoso. Foi o dia que o médium Orlando Noronha Carneiro, que alguns de vocês conhecem, inclusive ele edita seus livros aqui pela editora do SEAC com exclusividade. Ele vem uma vez por ano aqui a Bauru para fazer a sua sessão de psicografia das cartas consoladoras para as famílias que perderam entes queridos. E foi um dia bastante intenso. A gente começou às 8 horas da manhã a preparar as coisas. A última carta foi lida às 2 horas da manhã. Foi muito bacana, assim. Foram famílias que tiveram informações muito consoladoras. E esse é um movimento importante que a doutrina espírita nos permite através das mediunidades e que o nosso querido Chico Xavier dedicou tanto tempo seu a essa atividade de psicografia de cartas. Então, as psicografias do Chico podem ser divididas em 2 grandes momentos de um legado muito importante. Uma são as obras que ele psicografou, através de tantos espíritos, os mais conhecidos das obras que a gente mais comenta, Emmanuel, que era o seu guia aqui na Terra, André Luiz, que teve aquele trabalho impressionante falando da vida espiritual, que nos elucidou muito do que acontece, de como é, para a gente entender o funcionamento disso. E o Chico nos deixou esse legado de alguns livros, né? É um ou outro, somando 450 apenas, e mais, né? Mais de 450. Uma obra impressionante psicografada por ele. E um outro movimento dele de psicografia, que ele dedicou muitos anos, foi esse das cartas consoladoras. Que ele sabe das dores da perda, das dores de quem tem a separação de um ente querido. E isso é consolado através dessas informações. Primeiro, para que a pessoa perceba de que a vida realmente continua. Para que a gente tenha essa certeza. Então, quando as cartas vêm com aquelas informações, às vezes extremamente precisas, de nomes, de datas, de fatos, de ocorrências, e que quando essas informações vêm, a pessoa tem certeza de que aquele espírito querido está vivo ainda. Isso é muito bom da gente saber, da gente ter essa constatação, essa certeza. E para a gente se consolar de algumas inquietações. Então, quando vem uma carta dessa e fala, fique bem, mãe, fique bem, pai, eu estou bem aqui. Eu estou numa outra fase já. Estou num outro mundo, que é o nosso mundo maior. O plano espiritual é o nosso real mundo porque somos espíritos. A vida aqui na Terra, ela é absolutamente passageira. Várias delas. Por isso que chama-se reencarnações. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. Qual que é o fator que faz com que as encarnações não sejam mais necessárias? Quando que elas não precisam mais ocorrer? Porque todos sabemos que elas não são para sempre. Chega uma hora que cessam as encarnações. Elas não são mais necessárias, porque nós conseguimos retirar do nosso coração as coisas que nos prendem à matéria. Estamos aqui ainda, principalmente num planeta de expiações e provas, enquanto temos mazelas dentro do nosso coração. Enquanto ainda a gente não consegue superar o orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, os ciúmes, as coisas que nos afastam
da humildade, da caridade, da prática do bem. E nós temos uma balancinha dessas duas coisas. Todos nós que estamos na Terra, temos uma balancinha de virtudes e desafios para serem cumpridos. Virtudes e desafios. Para onde que ela está pendendo mais? E justamente nessa hora da gente pensar em tudo isso, vem o tema de hoje. Que o tema de hoje, o Theo, que vocês viram, que é o nosso técnico de som hoje aqui. Bom, Theo, está nos garantindo imagens e vídeo. Estávamos aqui... ele deu uma piscadinha para a gente, você viu? Comunicação isso aqui. Mas com encarnado, né? Quando a gente estava aqui um dia, conversando, algumas pessoas aqui, o Theo estava junto também, ele falou, Renato, tem uma palestra que você fez há um tempo atrás, que é a que eu mais gostei, aquela que fala do céu e do inferno, tal. Eu falei, você gostou dela? Gostei. Então, vou trazer ela de novo. Então, em homenagem ao Theo, hoje a palestra, o teu céu e o teu inferno. E é bom falar sobre isso, porque esse tema, todos nós temos ideias já pré-concebidas sobre céu e inferno. Todos nós. Qualquer pessoa da humanidade, você fala assim, céu e inferno, você sabe o que é? Você imagina? Todo mundo sabe. Temos até uma ideia geográfica, não temos? Céu, inferno. A gente não olha para baixo quando pensa no inferno. Assim, você vai descer para o fogo do inferno. Não é assim que a gente fala? Que a gente imagina que é lá no centro da terra pegando fogo. Né? Que a gente vai queimar. E ninguém tem dúvidas do que se precisa fazer para chegar em um e para chegar em outro. O céu está associado a fazer o quê? O bem. Todo mundo sabe disso. O inferno está associado a fazermos o quê? O mal. Céu é o bem, inferno é o mal. Ninguém tem dúvida disso. Ótimo. Então vamos pensar em cada um deles. Como que se culturalmente, religiosamente, historicamente, se pensa em céu e inferno? Vamos começar pela questão acadêmica. Se a gente for numa enciclopédia, eu gosto de começar com as más notícias primeiro, né? Porque aí depois, no final, vocês ficam todos animados. Então, eu começo com as más notícias, depois com as boas. Se é com as más notícias, eu vou começar falando do inferno. Aí depois a gente fala do céu. A Enciclopédia Britânica, se nós procurarmos inferno, olha que lugarzinho que é aquilo lá. Destino de pessoas que não assumiram uma conduta louvável do ponto de vista religioso e que, por isso, foram condenadas ao sofrimento jamais visto no mundo material. Então, segundo a enciclopédia, o sofrimento lá do inferno não se compara a nada do que a gente está vivendo aqui. É muito pior. O inferno é um lugar onde a dor é constante, onde o sofrimento é eterno, onde a tristeza é infinita. Jesus! Que lugar que é esse? O inferno é um lugar onde a solidão é a única companhia, onde a escuridão é a única luz, onde o desespero é a única esperança. Deus me livre, né? Quem quer ir para lá? Alguém se candidata? O catolicismo define o inferno da seguinte forma: afastamento definitivo de Deus. Definitivo. Está fora. Isto
sempre em companhia dos demônios e de outros condenados. Tem gente que na hora que pensa assim, pelo menos vai ter uns amigos lá. Né? Vai ter... Pessoal, meu chapa aqui da terra, se tem outros condenados, a gente vai se encontrar tudo lá. Né? E no céu acho que não vai ter muito deles, não. E tudo isto para sempre. O inferno é eterno. Não há possibilidade teológica para um fim das penas do inferno. É o lugar onde as almas que em vida conscientemente se apartaram do Senhor. Está feio também lá, hein? Vamos fazer uma projeção do que seria aplicar esse inferno na nossa vida real? Pensa um filho de 10, 11 anos de idade. E gosta dos seus brinquedos ali, não sei o que, tal. E a mãe orienta ele. Depois de brincar, guarda tudo. E eles sempre obedecem sem problemas, não é, mães e pais? Nem tem que negociar muita coisa. Eles são muito obedientes hoje em dia, não são? Não? Às vezes. Depende da negociação. Mas, enfim, a mãe ou o pai estabeleceu, após a brincadeira, guarde. Você entendeu bem qual é a regra? Após a brincadeira, guarde. Ficou claro? Ficou, mãe? Ficou, pai? Tem alguma dúvida? Não, está tudo certo. Muito bem. Ele vai lá, brinca, a mãe chega em casa, ele já brincou, faz tempo que acabou de brincar. Como está a sala? Linda, passada pano, tirado pó? Ou não? Ou parece que aquele bichinho do Tasmania passou por ela? Fez um brinquedo para tudo quanto é lado. E o pior de tudo é que peças de Lego estão espalhadas. Você já pisou descalço numa peça de Lego? Já. É uma dor quase igual àquela do inferno. Dói aquele negócio. Aí a mãe chega e pisa numa peça de Lego, naquela bagunça toda. Ela já chama ele e fala assim: quantas vezes eu falei para você? Quantas vezes eu te pedi? Você sabia, você tinha consciência das regras. Ô, mãe, foi mal, hein? Não vai acontecer de novo, não. Ela fala: não, mas eu já coloquei as condições. Eu já falei para você. Era para arrumar. Você não arrumou? Para o seu quarto. Para o seu quarto. Apesar que hoje isso não é castigo, né? Isso é bênção, né, para eles. Porque eles não saem de lá, né? Mas vamos supor naquele tempo que a gente queria sair do quarto. Que a gente queria ir para a rua. E ela de castigo, porque de castigo para um filho hoje em dia é falar, vai para a rua, né? Vamos pensar na geração anterior, que ficar no quarto era ruim. Então ela fala, vai para o quarto. Aí ele fala, tá bom, mãe. Por quanto tempo? Para sempre. Falou, não, mãe, foi mal, foi só a sala. Eu arrumo a próxima vez. Não, não. Você vai ficar para sempre lá. Você vai sofrer para o resto dos tempos, fechado no seu quarto. Parece justo isso? Seria justo o inferno naqueles moldes que eu descrevi para vocês? E muitas doutrinas hoje alimentam a teoria do inferno eterno. Inferno eterno. Você chegou no final da sua vida, a gente pôs a balancinha. Não tem a balancinha? Virtudes e desafios. Para não falar defeitos. Desafios. Virtudes e desafios. Qual que pesou mais? Virtudes. Você está com mais virtudes do que desafios. Ótimo. Você vai para o Éden. Daqui a pouco a gente fala desse lugar. Você vai para o lugar bom. A de desafios está mais pesada. Mas foi um tiquinho só que faltou.
Sinto muito, aqui é assim. Pesou mais para cá. Pô, se eu tivesse ajudado mais uma pessoa, será que daria certo? Pode ser. Então, será que uma caridadezinha a mais vai te condenar eternamente? Para sempre. Pesou para cá. Pô, ignorei uma pessoa na rua que eu podia ter ajudado, pendeu para esse lado, agora eu estou condenado para o resto da eternidade a ficar queimando no fogo do inferno. Cadê a misericórdia? Cadê a justiça de Deus? Deus não é infinitamente justo, infinitamente bom? Que pai é esse? Que porque você, na sua balancinha ali, pendeu 1 grama a mais, 1 grama de desafio, e você vai ser condenado para todo sempre. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, o inferno é descrito com 9 círculos de sofrimento dentro da terra. Por isso que tem aquela, a gente fica imaginando lá no fundo, né? O inferno torna-se mais profundo a cada círculo, pois os pecados são mais graves. Ah, então tem categoria de sofrimento, segundo ele. É um foguinho morno, um pré-aquecimento, ou você vai direto para a labareda, né? E ele diz o seguinte: o portal do inferno não tem portas ou cadeados, somente um arco com um aviso. Uma vez dentro, deve-se abandonar toda a esperança de rever o céu, pois de lá não se pode voltar. Ah, só fica pior. Cada coisa que a gente vai vendo aqui, vai ficando ruim. A alma só tem livre-arbítrio enquanto viva, onde decide pelo céu ou pelo inferno. Depois de morta, perde a capacidade de tomar decisões. Então, o livre-arbítrio, que a gente fala muito sobre ele na doutrina espírita. Temos todos nós livre-arbítrio? Temos. O que é ter livre-arbítrio? Allan Kardec é muito conhecido pelas suas obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, obras póstumas, a Gênese. Mas ele escreveu muitos outros livros, que pouca gente conhece. O que é o Espiritismo, Viagens Espíritas em 1862. Tem um que chama Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Muito interessante. Além daquela obra incrível, a Revista Espírita, que deve ser lida constantemente para quem quer se aprofundar na doutrina, né? Nesse livro, Allan Kardec define livre-arbítrio da seguinte forma: liberdade moral do homem, faculdade que ele tem de se guiar conforme a sua vontade na realização dos atos. Sua vontade. Que lá na Divina Comédia, ele está dizendo, Dante Alighieri, que a gente tem essa liberdade enquanto vivos. Depois que a condenação chega, a gente é cerceado do livre-arbítrio. Não podemos mais optar. E o que fez com que a gente chegasse nesse local de juízo final, desse local de julgamento da tua vida, foram as ações que você escolheu até chegar ali. Você vai escolhendo as ações do bem e do mal, do bem e do mal, do mal, do mal, mal, bem, bem, mal, bem, mal, bem, faz a balança. Então você teve livre-arbítrio até aquele momento. Aí depois você vai perder. De acordo com ele, não com a doutrina espírita, tá, gente? Pelo amor. Daqui a pouco a gente resolve tudo isso daqui. Então, o que nós temos? Nós temos uma série de decisões. E eu estou, assim, metaforicamente, brincando com essa alusão de que a gente vai chegar num lugar e vai ser julgado para o céu e para o inferno, tá, gente? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso, a gente vai ver como que isso termina ou não termina, como que isso continua. Mas vamos brincar com essa alegoria de céu e inferno. Lá atrás a gente falou que para ir para o céu tem que fazer o bem. Para ir para o inferno você tem que fazer, assim, em maior quantidade, o mal.
Então, maior quantidade do bem vai para o céu, maior quantidade do mal vai para o inferno. Aí imagine uma pessoa que chega numa encruzilhada, numa estrada. Aí chega, tem uma placa, uma para um lado, outra para o outro. Essa placa para o lado esquerdo está indicando assim, montanhas. Onde tem cabanas, tal, para você ficar lá nas montanhas. Outro está indicando praia. Tem gente que gosta de montanha, do clima de montanha, mais friozinho. E tem quem gosta de praia. Tem quem gosta dos dois também. Mas vamos supor que você chega nessa encruzilhada e você gosta da praia. Aí você fala assim, não, eu vou pegar o caminho da montanha. Pera, mas você não, o seu destino final, você não gostaria de ir para a praia? É, mas eu vou pegar o da montanha. Então tá lá, montanha, 10 quilômetros. Aí você vai entrando nessa estrada e você pensa, puxa vida, como eu queria ir para a praia. Como eu queria ir para a praia. Mas você continua na estrada da montanha. Montanha, 5 quilômetros. Você fala, nossa senhora, na verdade eu odeio montanha. Eu não gostaria de estar aqui. Eu queria ir para a praia. Mas você continua na montanha. Montanha, 2 quilômetros. Aí você fala, nossa, como eu queria pôr o pé na areia agora. Aquele barulhinho do mar, aquela maresia gostosa. Aí, de repente, você chega. Montanha, chegou. Você fala, tudo que eu queria agora é estar na praia. Suas escolhas te levaram para um lugar diferente do que você queria ir. Mesmo que seja alegórico, essa imagem do inferno agrada a gente? Agrada? Não. Você quer um lugar bacana. Você quer um lugar bom. Onde você se sinta bem. Onde você tenha paz, amor. Só que você escolheu o caminho que leva para o outro. Você está fazendo coisas erradas. Você toma decisões desse caminho, não do outro. Mas você queria estar no outro. Você acha legal que aquele lá ia ser melhor para você. Você não quer ficar lá no fogo do inferno. Mas você continua tomando aquelas decisões. Então a culpa de chegar na montanha foi de quem? De quem escolheu aquele caminho. De mais ninguém. De mais ninguém. Muito bem. Então agora, eu vou contar uma história sobre o céu e o inferno. Que ela diz assim: havia um homem muito fiel a Deus. De tão fiel a Deus, um dia Deus lhe chamou e disse: filho, hoje você vai conhecer o céu e o inferno. E ele começou pelo inferno. Até Deus prefere começar com a má notícia e depois dar boa para a pessoa no final ficar bem, né? Por isso que eu comecei pela ruim também, tá? O inferno era um grande salão. Aqueles salões bonitos, um grande salão, com muitas mesas, com muita fartura e muita variedade de comida em cima das mesas. Porém, todas as pessoas ao redor das mesas agonizavam em gritos de dor e fome. O problema é que as colheres para se comer eram muito grandes. Muito grandes. E se você pegasse a comida, você não conseguia se alimentar. Então elas não conseguiam que o alimento chegasse à boca, e tinha que comer com a colher. Pasmo com o que viu, Deus acabou levando essa pessoa para o céu. Incrivelmente, o céu era muito parecido com o inferno. Um salão muito parecido. Igualzinho. Com a mesma fartura de comidas. Mas a grande diferença é que todas as pessoas ao redor das mesas estavam felizes e satisfeitas. Ninguém passava fome. Não tinha aquela agonia do inferno. Pessoas morrendo de fome, desesperadas, em gritos de dor. Aí o filho perguntou para Deus: como isso é possível? São mesas iguais e as mesmas colheres compridas, porque no céu as colheres eram do mesmo tamanho. Como que eles conseguiam se alimentar?
E Deus responde: a diferença, meu filho, é que cada um trata de alimentar o outro, nunca deixando faltar comida. Assim todos são bem alimentados. Então, na mesa redonda, um pegava comida e dava para o outro comer. E ele era alimentado por um outro que estava mais distante dele. E todos se alimentavam. Qual a conclusão dessa historinha? Que não tem muita diferença entre o céu e o inferno. A não ser as atitudes. As condições são as mesmas. Claro que é uma metáfora, uma história lúdica. Mas que a gente pode perceber isso. Que se você mudar de atitude, o inferno que você vive pode virar um céu? Uhum. E o contrário é verdadeiro também? Que o céu que você está vivendo, se as atitudes passarem a ser egoístas, aquilo pode virar um inferno. Nas mesmas condições, com os mesmos recursos. Então, o estabelecimento de estarmos no céu ou no inferno é uma questão nossa, de atitude. Se você vai ter egoísmo ou altruísmo. Se você vai olhar para si ou para o próximo. Uma das coisas que mais gostavam de fazer com Jesus, depois que viram que ele era diferenciado, a partir do momento que a vida que ele levava passou a ser uma vida que chamou a atenção das pessoas, também o viram como ameaça. Tamanho magnetismo e poder que ele tinha. Poder nas atitudes, nas palavras. E o que mais gostavam de fazer com Jesus era confrontá-lo. Confrontá-lo. Colocar numa situação difícil. Onde que possivelmente para a resposta ou atitude que ele teria que tomar, ele teria que ir contra, por exemplo, a Torá, que é a lei de Deus vigente à época. E se ele fosse contra a Torá, ele poderia ser preso, condenado. E queriam fazer isso com ele. Coitados, só não sabiam quem estava na frente deles. Que nenhum questionamento era capaz de desconcertá-lo ou colocá-lo numa situação difícil. E aí nós podemos citar dezenas de ocorrências, das que foram relatadas nos evangelhos, né? E depois complementadas pelos outros espíritos que nos trouxeram nova luz sobre a passagem de Cristo. Mas, por exemplo, o caso da mulher adúltera. Jogaram na frente dele uma mulher adúltera, e junto dessa atitude jogaram a lei. Ó mestre, ironicamente, né, eles falavam. Aí, ó, adúltera, foi pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. Todo mundo já pegou a pedra e falou, podemos começar? E o que ele falou? Pode sim. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E virou-se. E virou de costas. Dizem os pesquisadores que há relatos de que os primeiros que saíram, que jogaram as pedras no chão discretamente e saíram, eram os mais velhos. Quem tem mais pecado, né? Quem viveu mais, acumulou mais débito, teoricamente, né? E depois foi todo mundo embora. Quando ele se voltou, não tinha mais ninguém. Aí ele falou para a mulher, cadê todo mundo? Foram todos. E agora? Ele falou, se eles não te julgaram, quem sou eu para
para julgar. Só que ele deu o que ele falou para ela? Vá, não peques mais. Cuidado, que eu posso não estar aqui a próxima vez para te defender. E você tem que fazer o certo. Vá e não peques mais. Olha como ele é inteligente. Olha a inteligência num episódio desse. Primeiro, como ele colocou as pessoas numa situação de reflexão profunda. E segundo, ele não perde o fator educador. É muita inteligência. É muita inteligência. E quando chegaram para ele, falaram assim, qual é a maior lei? Os doutores da lei faziam esses questionamentos com ele, de vez em quando. Qual é a maior lei? Como faço para entrar no reino dos céus? Você encontra direto isso no Evangelho. Cada situação que ele está ali, difícil, saindo lá chegando em Jerusalém, depois de passar pelo deserto, dias e dias de caminhada, ele chega lá, querendo tomar uma água, comer, descansar, pessoal, mestre, como faço para ter a vida eterna? Pô, se Jesus fosse que nem a gente, ele falava assim, pô, posso descansar, meu? Você perguntar isso agora para mim? Jura? Agora? Não, ele ia lá e ainda dava a parábola do bom samaritano. Só para ficar claro que ele está ali para ensinar. Né? Então, uma das vezes que falaram para ele, qual é a maior lei? Ele falou assim. Aí ele foi lá no Velho Testamento. Então, para não se queimar, para não dar chance das pessoas falarem, ele pegou o que as pessoas já conheciam. Falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E a segunda, que é decorrente da primeira. Ama o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Ele quis dizer, não precisa mais nada. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus sobre todas as coisas, aí a gente pode entrar nas nossas questões da fé verdadeira. Você realmente confia em tudo que Deus está fazendo com a tua vida? E acredita que isso é o melhor para você? Então, como eu falei do evento de ontem, todos que tivemos uma perda de uma pessoa importante na nossa vida, a gente tem a confiança total de que Deus sabe o que faz. De que Ele não dá um movimento que não tenha uma questão pedagógica para a gente aprender no processo. Ou que não sejam consequências do que a gente já tem feito. Que as dificuldades que nós passamos são consequências do que já estamos fazendo. Você tem essa confiança, essa fé, essa entrega. Eu já dei a palestra de fé aqui, lembra? Fé não é crença. Fé não é crença. Fé é entrega. É fechar o olho, abrir o braço e cair no penhasco, falando assim, eu sei que... Não estou falando para ninguém fazer isso, tá, gente? É ilustração. Não sai o povo caindo dos penhascos daqui a pouco. Né? Falando, o Renato falou que era só se jogar. Que Deus ia materializar um paraquedas. Não, é metáfora, gente. É entregar-se na sua vida, confiando que Deus está por trás de tudo. Que a inteligência dEle, a justiça dEle, a benevolência dEle, guiam o universo, com leis naturais, mas você confia nelas? Quando a gente visita o Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vê causas das aflições, a gente vai ver que grande parte do que nós sofremos são consequências de atos nossos. Uma mera aplicação de uma lei de causa e efeito, de uma lei de ação e reação. Não mais que isso. Antes de começar com as boas notícias, não, eu vou começar já, senão vocês vão começar a desanimar. Eu ia contar mais umas coisas aqui do inferno, falei, chega.
Quero ver vocês felizes agora. Boas notícias, vamos falar do céu. Eu falei que o céu católico, o inferno católico, você vai para sempre, né? Você vai para sempre, assim. Esse abençoado que está na liderança da Igreja Católica Mundial hoje, Papa Francisco, que é um iluminado. Concorda que é iluminado? De cabeça maravilhosa, lúcido, absurdamente. Já questionou o inferno para sempre. E fala, ó, gente, não é bem assim. Deus está aí. Lindo ele. E o céu católico fala o seguinte, é a vida em comunhão definitiva com Jesus. Oh, que delícia, hein? Aí é a praia que a gente queria. Agora começou, vamos começar a desenhar esse cenário da praia que a gente queria tomar lá. A bem-aventurança e a felicidade de ver Deus e de estar junto a Ele. Olha que delícia. É um lugar onde o que se tem de fazer para alcançar é amar. Se você amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você praticou a lei do amor, o céu é teu. O céu é um lugar onde começa um novo ciclo, onde tudo é novo, onde tudo é belo, onde tudo é paz. Nossa, começou a ficar bem gostoso agora. Né? Olha que lugar bom. O céu é um lugar onde a felicidade é plena, onde a alegria é constante, onde a vida é eterna. Ah, quem não quer ir para lá? Quem que não quer ir para lá? Se vocês imaginarem esse lugar, pensa essa praia, ou se for a montanha só está lá de ilustração, se a montanha é o teu lugar de paz, pode pensar na montanha, no campo, ou na cidade, onde te dê paz, você fala assim, ó, eu vou visualizar na minha cabeça agora um lugar de paz, um lugar onde eu gostaria de estar. Onde meu coração entra num estado diferente, onde eu fico bem. Quando você imagina esse lugar, se a gente pudesse fazer um exercício aqui de meditação, se você pensa esse lugar, que sensações vêm? Qual que é o tipo de sentimento que você tem quando você pensa nesse lugar? Você tem sentimento de angústia? Ou de paz? Paz. Ódio ou amor estão mais presentes nos seus pensamentos? Amor. Perdão ou vingança? O que está mais perto de você quando você pensa nesse lugar? Perdão. Tem momentos da tua vida cotidiana, que você consegue encontrar essa tranquilidade? Tem momentos, durante a tua semana, tem algum momento, em que você consegue encontrar essa felicidade, essa plenitude, essa calma? Se tiver, você sabe o caminho. Você sabe o que te leva para o teu céu. Vou contar uma segunda história sobre o céu e o inferno. Conta-se que um dia um samurai grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge, em busca de respostas para suas dúvidas. Ele falou, monge, e ele com desejo sincero de aprender. Ensina-me sobre o céu e o inferno. Era um sábio, ele foi buscar essa informação. O monge de estatura pequena e bem franzino, olhou para aquele bravo, imponente guerreiro e, simulando um desprezo, disse para ele, eu não posso ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo. Seu mau cheiro é insuportável.
Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada, você é uma vergonha para a sua categoria. O samurai, que tinha um temperamento forte, não aguentou aquilo lá. Ficou enfurecido. O sangue subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer nenhuma palavra, tamanha era a raiva que ele estava sentindo. Ele empunhou a sua espada, ergueu sobre a sua cabeça e preparou para decapitar o monge. Tamanhas ofensas que ele sentiu naquele momento. Quando a espada estava próxima da cabeça do monge, o monge ergue a mão e diz ao samurai: para, meu filho. Agora começou o teu inferno. O samurai ficou imóvel com aquela declaração dele. A sabedoria daquele pequeno homem impressionou ele, que arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e caiu de joelhos diante do monge. Entre lágrimas, ele estendeu as mãos ao sábio em agradecimento pelo valioso ensinamento e pediu perdão. Percebendo que aquele era um pedido sincero vindo do coração do samurai, o monge falou: agora começa o teu céu. Agora começa o teu céu. Esses são os momentos em que a gente toma uma decisão. Esses são os dilemas morais que a gente passa na vida. Que o acúmulo disso, dessas escolhas que a gente vai levando na vida, vão levando a gente para um lugar ou para outro. E no final dessa historinha, ele coloca o seguinte: sua vontade é soberana. Sua intimidade é um santuário do qual só você possui a chave. Preservá-la das investidas das sombras e abrir essa intimidade para que o sol possa iluminá-la, só depende de você. No capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, então quem quiser percorrer um pouco mais sobre todo esse assunto, é um livro do Allan Kardec, das obras básicas, que chama O Céu e o Inferno. No capítulo 3 ele fala o seguinte: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Lembra aquele negócio que eu falei lá na definição do inferno, que era um sofrimento que na vida material a gente não conhecia? O céu agora, Allan Kardec está falando que é a mesma coisa. A gente não consegue conhecer toda a plenitude de um estado de céu. De tanta coisa boa, a gente não consegue descrever com o que a gente tem na terra. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável. Jesus era assim. Imperturbável. Se lerem teorias de que Jesus sofreu no questionamento de uma ação que ele tinha que tomar, não sofreu. Ele era imperturbável na terra. Ele era muito além do que tudo a gente estava fazendo aqui. Ele não era provocado. Ele não passava por dilemas morais na terra. Ele já passou por isso há bilhões de anos. Uma serenidade imperturbável no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus. Não tem atrito quando você está numa situação ruim. Você não se interpela com aquilo.
E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Portanto, por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo consigo os elementos de sua felicidade. Olha aqui, esse é o começo do fechamento da palestra. Trazendo cada consigo os elementos de sua felicidade, decorrendo da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. A felicidade de cada depende das qualidades do indivíduo, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a sentir. Nenhum lugar é circunscrito e assinalado no universo. Não tem céu e inferno. Não tem esse lugar. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Pelo amor de Deus, leiam isso 1000 vezes. Onde é o céu e o inferno? É lindo isso, gente. Onde quer que você esteja, o teu céu está dentro de você. O teu inferno está dentro de você. Pergunta que todos nós gostaríamos de ter respondido. Quando eu morrer, vou para onde? Você vai para onde teu coração está cheio. Você vai ter a continuidade do que o teu coração transborda antes de você ir. Eu estou aqui agora. Agora eu estou pleno. Agora eu estou numa alegria incrível. Se eu desencarnar agora, não quero. Não tenho medo, mas não quero agora. Fique bem claro, tá? Para onde que eu vou? Como que eu vou estar lá? Do mesmo jeito que eu estou aqui agora. Se é céu que tem no meu coração, eu vou estar no céu. Se eu vivo na vida de um inferno, é inferno que eu vou ter. Eu vou pegar um negócio que eu não falei para vocês, mas eu não aguento, eu vou ter que falar. Quando a gente fala de céu e inferno, a gente não tem jeito de não ver aquela obra incrível, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho. Olha a descrição que ele faz do lugar que ele está. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfumes e não há tréguas. Que lugar que é esse? Aonde é esse lugar? É o lugar que ele foi? Não, é o lugar, é o coração dele. Antes, aqui são suicidas, né? Memórias de um Suicida conta essa história de suicidas. Quando ele se suicidou, onde não tinha céu, não tinha luz, não tinha sol, não tinha perfume, e só tinha tréguas, não tinha tréguas, era no coração dele, ele estava desesperado. A gente tem que ter esse lugar lindo dentro da gente. O céu está dentro de cada um de nós. Leva o céu para onde você for. Seja o céu. E as pessoas ao seu redor vão sentir isso. Sendo o céu, abrace alguém para você ver o que você faz. Você cura as pessoas. Você cura as pessoas. E já acabou meu tempo, e para justificar toda essa parafernália, eu tenho que cantar.